Então, em primeiro, eu quero oferecer os meus cumprimentos a todos que vieram aqui no Zoom e também em Hong Kong. O ensinamento de hoje foi pedido pelo centro de Hong Kong. Eu gostaria de os agradecer por darem-me esta oportunidade para partilhar um ensinamento de Dharma no dia de hoje. E também hoje, este ensinamento está a ser traduzido com os amigos Sakya e gostava de agradecer então aos amigos Sakya por disponibilizar este ensinamento em tantas línguas, de modo a que muitos possam beneficiar deste ensinamento. Então, o ensinamento hoje é tudo sobre o karma, a lei de causa e efeito, que é tão importante no Dharma, na nossa prática e na prática do budismo. É um dos ensinamentos principais do Buda Shakyamuni. E, basicamente, karma parece ser muito simples, que se nós fizermos ações virtuosas, experienciamos felicidade, mas se não fizermos ações não virtuosas, então experienciaremos sofrimento. Mas se olharmos para ele com mais detalhe, é um bocado mais complicado. Então é dito que os seres sencientes não estão completamente capazes de compreender como é que o karma trabalha. Só um ser iluminado, um Buda, é que compreende totalmente o karma tal como é. Contudo, porque nós nascemos em samsara, na existência cíclica, nós precisamos de seguir as regras das leis da causa e do efeito. Então, senão nós sofremos e vamos continuar a sofrer no samsara por um tempo longo. Mas se nós conseguirmos e praticar a parte do karma, se nós conseguirmos seguir as regras do karma e fazer ações virtuosas, então, de um modo temporário, enquanto estamos no samsara, e em termos últimos, podemos atingir a iluminação através de respeitar as leis do karma, de causa e efeito. Mas de modo a seguir as regras da lei da causa e efeito, de modo a praticá-lo, nós temos que compreender, e para compreender como é que a lei de causa e efeito trabalha, nós temos que estudar e compreendê-lo. Portanto, é muito importante receber ensinamentos onde nos ensinam a lei da causa e efeito. Hoje o ensinamento é conhecido como o espelho que elucida a causa e os efeitos, que é o segundo, que foi escrito por Joseph Fakpa, que viveu no 13º século e foi também o guru, também foi um dos gurus do Tibete da família Sakya e foi um guru principal da família real da dinastia Wang, principalmente o imperador de Kublai Khan. Mas hoje o ensinamento foi escrito por Shazia Fakpa em 1288, a pedido do príncipe Chingan, o príncipe da Yan, também é conhecido como Príncipe Denchen, mas foi pedido por ele e foi escrita em 1258. Peço perdão há bocado. Então, 4 séculos depois,
quando depois disto ter sido escrito, em 1625, o 27º Sakya Trishan Jangon Amesha Noan Kunga Sama escreveu um comentário sobre isso. Então hoje o comentário é conhecido. O sol da propósito completo. Então o ensinamento será baseado neste último comentário, mas o texto será o de Chogyal Phagpa. Para começar, nós vamos o ensinamento, nós não conseguimos traduzir para inglês num tempo tão curto, mas esperamos que dentro de pouco tempo faremos uma tradução para inglês, mas neste momento foi traduzido já para outras línguas, mas não ainda para inglês. Eu vou estar a olhar para o tibetano e traduzir para inglês diretamente. No princípio, então começamos com o comentário, então fazemos a homenagem a Namaguru Patra. Estamos a oferecer homenagem ao Guru e aos Budas. Então, e depois escreve a homenagem a Chogyal Phagpa, que é o autor do livro. Eu não vou traduzir palavra por palavra, mas na essência, através do grande mestre e o grande Sakyapa, cuja atividade são tão vastas e como as estrelas no céu, que tem atividades sem comparação. Então, ao Senhor Phagpa, aos seus pés, eu me prostro. E deste modo, está-se a prestar homenagem a Chogyal Phagpa. Então, escreve este comentário. Guru, quem é o Phagpa e o rei dos três mundos, Phagpa escreveu o trabalho, o espelho claro das ações e dos seus resultados. E então eu escreverei o comentário sobre isso, que é conhecido como o sol que aumenta o mérito. E escrevo para todos os que estão interessados e que estão em júbilo em receber isto, em receber este ensinamento. Então ele prestou homenagem a Chogyal Phagpa e fez a promessa de escrever este comentário. Então divide em três partes este ensinamento, a parte preliminar, a parte principal e a conclusão. Portanto, a parte preliminar é a homenagem e a promessa de escrever o comentário. É a parte preliminar. Então, em termos da homenagem, o que Chogyal Phagpa escreve, ele escreve o título do livro, então depois escreve a homenagem ao Guru e Manjushri, eu presto homenagem. E depois, nos versos seguintes, no primeiro verso, escreve: eu presto homenagem a ele que compreendeu totalmente a lei de interdependência e, tendo totalmente compreendido, por causa da sua grande compaixão, ele mostrou e partilhou o seu conhecimento a todos os seres sencientes,
Para esse grande professor, eu presto homenagem. Então, Shilpagpa está a prestar homenagem a Buda Shakyamuni, que é o Buda que nos introduziu, que nos apresentou à lei de causa e efeito. Mas ele introduziu-nos a esta lei de causa e efeito, se bem que ele não fosse a origem disso. A lei da causa e o efeito ainda estaria lá, mesmo que o Buda Shakyamuni não tivesse vindo a este mundo para a ensinar. Não é alguma coisa que foi criada, mas para a compreensão dos seres, a partir da sua grande compaixão, o Buda Shakyamuni ensinou a lei de causa e efeito. Para que nós possamos atingir a iluminação e a felicidade. Shilpagpa então prestou homenagem ao Buda no primeiro verso. Agora nós chegamos ao segundo verso. É a promessa de escrever o texto. E aqui o segundo verso, Shilpagpa escreve: se nós não compreendemos a lei de causa e efeito, então nós estaremos iludidos, seremos ignorantes do que é, o que deve ser aceite e aquilo que deve ser abandonado. Ou seja, aquilo que nós devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Ficaremos ignorantes neste campo. Então, é o que fazemos e o que não devemos fazer esta escolha. Portanto, devido a essa razão, para clarificar isso, eu vou dar este ensinamento. Então, isto é o que Shilpagpa escreveu, a prometa de escrever este comentário. A propósito deste trabalho, é para mostrar e ensinar os seres sencientes a lei de causa e efeito. E porquê é que é tão importante saber a lei da causa e efeito? Porque se nós não soubermos disso, nós seremos ignorantes daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. Então, é a maneira de fazer esta escolha, é saber a lei de causa e efeito. Então, temos que o aprender, temos que receber ensinamentos e estudar. E, portanto, então Shilpagpa vai partilhar o seu conhecimento sobre este tópico. Com esta parte, então, completamos a parte preliminar e vamos à parte principal. Então a parte principal, há 21 tópicos, há 21 lições. Quando olhamos para o texto de Shilpagpa, é tudo em verso e é difícil de dividir os versos. Mas então há 21 lições. Então divide o ensinamento em 21 partes, em 21 lições que temos que aprender a partir deste ensinamento. Então vamos por elas, vamos falar nestas 21 lições hoje. Então a primeira lição que devemos saber é temos que saber sobre a lei da causa e efeito e também temos que aprender como quando as causas boas, negativas e neutras se desenvolvem e que dão resultados de felicidade, de sofrimento e de resultados neutros. De modo a compreender isso, temos que aprender em particular como as causas de boas, más e neutras, temos a felicidade, o sofrimento e a neutralidade são as consequências. Então, o que ele escreve nessa maneira
O Buda ensinou que todas as ações do corpo, fala, mente, que são feitas devido a intenções na mente, está chamado a ação. E chamamos a isso karma. Então o karma é criado pela mente, é produzido pela mente. Nós temos ações físicas do corpo, ações verbais da fala e também ações mentais, e podem ser virtuosas ou não virtuosas ou neutras, mas de qualquer modo o corpo e a fala são controlados pela mente, porque a mente é a mais poderosa. É na mente que nós desenvolvemos o corpo, fala e mente, que se fala tanto, os três portas. E foi ensinado pelo Buda, pelo próprio Buda. Então, para falar sobre os resultados, há três tipos de resultados. Há resultados bons, há resultados maus e há resultados neutros. E desse modo, os resultados bons que são a felicidade, são causadas pelas ações virtuosas. É a partir das ações virtuosas que a felicidade se desenvolve. E o oposto é a infelicidade ou o sofrimento, é causado por ações não virtuosas, ações negativas. Nem felicidade, nem infelicidade são causadas por ações neutras. E então, isto é o que Sogyal Papa escreveu. Então nós demos já, na realidade, 2 versos. É um bocado diretamente a traduzir, portanto, nós já cobrimos 2 versos por causa deste. Então nós cumprimos o primeiro da primeira lição. Então voltamos à segunda lição. A segunda lição é que nós temos que aprender, nós temos que identificar o que são as 10 ações não virtuosas. E então as ações não virtuosas, há vários tipos de ações não virtuosas. Então é importante compreendermos o que cada uma quer dizer. Então estão condensadas em 10. Algumas delas são físicas, algumas são verbais e outras mentais. Então Sogyal Papa escreve que matar, roubar, adultério, mentir, e provocar fofoca e dar pensamentos de avareza e pensamentos maldosos e também a visão errada. São as 10 ações não virtuosas. É importante lembrar isso. Matar, roubar ou adultério são ações do corpo. Mentir, slander, dizer mal dos outros e palavras agressivas, e também fofoca, são as 4 ações verbais não virtuosas. E depois, pensamentos de ambição e pensamentos maldosos e visão errada são as três ações não virtuosas da mente.
Desta maneira, identificamos as 10 ações não virtuosas. Então, temos a segunda lição. A terceira lição. A terceira lição, compreender quais são os resultados destas 10 ações não virtuosas. Então, os resultados são, há dois tipos de resultados. Há duas maneiras que estes resultados se manifestam. A primeira é manifestar nesta própria vida e a segunda é manifestar nas vidas futuras. Então, vamos falar nisso. Xochitl Farquhar escreve: há duas maneiras manifestar nesta vida e nas vidas futuras. Para falar sobre isto, os resultados são vida curta, muitas doenças e também a dor. Uma mente dolorosa, uma mente insatisfeita. E também a exaustão daquilo que nós temos, que possuímos materialmente. Então, e também é o declínio daquilo que nós possuímos. E também que as outras pessoas pensem mal sobre nós, que as pessoas não nos veem de uma maneira positiva, ter muitos inimigos. E também a nossa voz, as coisas que nós falamos não têm valor, não são valorizadas pelos outros. Então as outras pessoas também nos pregam partidas, não têm vergonha em fazer ações negativas e por aí fora. E as pessoas dizem coisas más sobre nós e a nossa mente está sempre distraída e os nossos desejos não são feitos, não são realizados. Há muitas pessoas que têm zanga em relação a nós. Nós nunca estamos felizes. Então, estes são os resultados negativos dos 10 ações não virtuosas. Se nós quisermos identificar e ligar uma a uma, é possível fazê-lo. A primeira é matar. A primeira é matar. É a ação física de matar. O resultado é ter uma vida curta, ter muitas doenças, e também ter uma mente muito infeliz. E também é um resultado de matar, o resultado de roubar. Se nós roubamos, as nossas próprias propriedades, aquilo que nós temos, vai se exaurir. E a nossa saúde declina. É resultados de roubar. Ao ser adultério, ao enganarmos a nosso marido ou mulher com uma conduta sexual errada, isso é chamado adultério, e o resultado disso é as outras pessoas não terão confiança em ti e não te verão numa maneira positiva, numa luz positiva, e não te verão de uma maneira positiva. E vamos ter muitos inimigos. Uma das razões por que temos muitos inimigos é porque provavelmente em vidas passadas cometemos adultério. E isso é provavelmente uma razão por que temos muitos inimigos nesta vida. E, portanto,
Se nós dizemos mentiras, o resultado, não há muito valor naquilo, nas coisas que dizemos nesta vida. As tuas palavras não são valorizadas e muitas pessoas irão pregar partidas a ti e então enganar-te, como nós provavelmente fizemos no passado. Então nesta vida vamos amadurecer esses resultados. Agora o resultado de slander, a calúnia. O resultado da calúnia é ou uma conversa má. Nesta vida não teremos o resultado, não teremos vergonha sobre as ações não virtuosas. E as pessoas também dirão coisas muito desfavoráveis sobre nós. Se nós sempre, no passado, se nós fizemos fofoca e falamos em coisas sem necessidade e falamos coisas sem necessidade, o resultado nesta vida, a nossa mente será sempre distraída, nunca conseguirá concentrar-se, estará sempre distraída e também estará sem descanso através de participar em fofoca. Ao ter nós termos ambição naquilo que nós fazemos nesta vida ou que desejamos nesta vida não se manifestará, porque fomos ambiciosos em vidas passadas. Os resultados de pensar em magoar os outros, os resultados nesta vida são, vamos ter muita gente que tem zanga em relação a nós, porque nós no passado tivemos zanga em relação aos outros. Nesta vida nós teremos pessoas que estarão zangados em relação a nós, é o resultado. Então, ao ter visões erradas, então isso significa que nós nunca estaremos felizes, nunca encontraremos a felicidade. Estes são os resultados das 10 ações não virtuosas. E uma vez mais, a manifestação destes resultados nesta vida e estes resultados também serão transferidos para vidas futuras. Nós podemos pensar como é que isto trabalha. Então, Shoja Fakfa escreveu: se nós cometermos as 10 ações não virtuosas nesta vida, nós vamos experienciar todas estes resultados negativos, mas o nível em que vamos experimentar as coisas ou experienciar não vai ser muito sério, vai ser a um nível pequeno, mas nas vidas futuras, os resultados serão mais sérios, ou seja, terão uma escala maior. Nesta vida serão fracos os resultados, mas em vidas futuras serão mais fortes os resultados. Por aí fora. Portanto, todas as outras coisas que falámos há bocado, de uma vida curta, falar mal de nós e por aí fora. Nas vidas futuras será ainda pior. Então, a quarta lição, o que o professor diz mostra que estas 10 ações não virtuosas, que são as causas que matar e por aí fora, são misturadas, estão relacionadas com as 3 venenos, que é apego, zanga e ignorância.
Se tivermos esta ligação com os três venenos, nós então renasceremos nos três reinos inferiores. E como é que isso funciona? Sajal Facto explicou como é que isso funciona. Nos três reinos inferiores, renasceremos nesses três reinos. Quando fazemos as 10 ações não virtuosas com grande zanga, nós nasceremos no reino dos infernos. Feito com grande apego, nasceremos nos fantasmas famintos. Através da grande ignorância, os 10 ações não virtuosas resultarão nascer no reino dos animais. Então isso mostra que as 10 ações não virtuosas ligadas com os três venenos, nós renasceremos nos três reinos inferiores. Por exemplo, se nós cometermos o crime de matar, se nós matarmos alguém por causa de uma grande zanga, então nasceremos no inferno. Se for por causa de um grande apego, renasceremos no reino dos fantasmas famintos. Se matarmos por causa da ignorância, então, grande ignorância, renasceremos no reino dos animais. E por aí fora, pelas outras 10 ações não virtuosas, é a mesma coisa. Qual que foi o veneno que motivou, então, e teremos o renascimento nesses três reinos inferiores. Temos que compreender isso. Então, quinta lição. A quinta lição ensina-nos que se a pessoa pratica o Dharma Mahayana, se essa pessoa, esse praticante de Mahayana, tiver uma motivação pura, mesmo que eles possam ter cometido uma ação que parece uma ação negativa, não se tornará uma ação negativa, mas sim tornar-se-á uma ação positiva, uma ação virtuosa. Para os praticantes Mahayana, se a sua motivação é pura, a motivação é tão importante. A mente que cria é a mente que cria o karma. Se a motivação for pura, mesmo que a ação na aparência externa possa ser negativa, não é uma ação negativa, mas sim uma ação virtuosa. Então, Sajal Phagpa escreveu: se nós matarmos um ser por via de muitos, para proteger muitos, se nós matarmos uma pessoa de modo a salvar a vida de muitos outros, porque a motivação não é impura e também porque o resultado é bom, se bem que pareçam algo para exteriormente como uma morte, ter matado alguém, mas o resultado disto será felicidade e não será sofrimento. Então, nós vamos ter um exemplo de uma das vidas anteriores do Buda, quando o Buda era um capitão num navio para ir buscar joias ao oceano. Havia 500 mercadores e havia o capitão. E havia um mercador muito mau. E este mercador muito mau então vamos buscar todas as joias, mas quanto as 500 pessoas foram buscar todas as joias e os tesouros, eu vou matar todas estas 500 pessoas. Então o capitão compreendeu
e percebeu as intenções deste mercador demoníaco, então que queria matar todos os 500 outros mercadores. Isto seria um desastre para essa pessoa, né, em termos de porque estes 500 mercadores são grandes bodhisattvas. Então, no final, se este mercador se for bem sucedido em matar estas 500 pessoas, ele ficará muito mal, porque terá um karma muito, muito grande negativo. Em vez disso, se eu matar eu próprio este mercador demoníaco antes que ele tenha a chance de matar os outros, se bem que eu esteja a matar este mercador, não importa, porque como o resultado, então esta pessoa não avançará com o seu plano, que não matará os outros 500 e não viverá no reino dos infernos por um longo tempo. Então o capitão matou este mercador e os outros 500 mercadores ficaram bem. Deste modo, numa aparência externa, o capitão Bodhisattva cometeu uma ação negativa porque matou uma pessoa, mas a motivação por trás é pura. Ele matou para evitar que essa pessoa cometesse um erro muito grave, que depois ficasse no reino dos infernos durante muito tempo. Então essa motivação foi a motivação pura. Ele pôs a felicidade desse mercador sobre a sua própria seu próprio karma, mas na realidade não foi uma ação negativa. De acordo com Mahayana, isto mostra que tal como as ações verbais e físicas podem ser consideradas não virtuosas exteriormente, se a motivação atrás disso, as intenções forem puras, se houver uma motivação pura, então não é uma ação não virtuosa, mas sim uma ação virtuosa. E é uma lição que nós precisamos de perceber e compreender através do Mahayana, do praticante Mahayana. Esta é a lição. Então, a sexta lição é identificar as 10 ações não virtuosas. E Joseph Parker escreve: o oposto das 10 ações não virtuosas são as 10 ações virtuosas. As 10 ações virtuosas são o oposto das 10 não virtuosas. Então, a primeira ação não virtuosa é matar, a primeira ação virtuosa é evitar matar. E a segunda será evitar roubar. Será abster do adultério. A quarta será abster de mentir. Abster de caluniar. Abster de palavras agressivas. Abster de fofoca. Abster de pensamentos ambiciosos. Abster de pensamentos maus e abster das visões erradas. Então a sétima lição mostra quais os resultados
de fazer as 10 ações virtuosas. Uma vez mais, os resultados são nesta vida e em futuras vidas, em vidas futuras. Então, se nós abstivermos de matar, nós experienciaremos uma vida longa, liberta de doenças e também feliz. De roubar, evitar roubar, a nossa riqueza irá crescer. Se nós nos abstivermos de adultério, como resultado, muitas pessoas vão ver-te numa luz positiva e também não teremos inimigos. Se nós abstivermos de mentir, as nossas palavras serão bem valorizadas. Também. Então, outras pessoas também ajudar-te-ão em desenvolver e manifestar os teus desejos. Se nós agora abstivermos de caluniar, então não teremos vergonha. Nós teremos vergonha ao cometer ações negativas. Mas se nós nos abstivermos de palavras agressivas, então as outras pessoas dirão coisas prazerosas e elogiar-te-ão. Se nós nos abstivermos da fofoca, então a nossa vida vai sempre ser relaxada. Se nós não tivermos ambição, os nossos desejos serão manifestados. Se nós abstivermos de pensamentos maus, nós teremos muitos filhos, uma descendência grande. Se nós abstivermos de visões erradas, seremos uns arahat. Nós vamos experienciar nesta vida, numa escala pequena, todas estas ações, estes resultados em meios da vida futuras, mas teremos ainda numa maior escala em vidas futuras, teremos os resultados. Na oitava lição, se as 10 ações virtuosas são misturadas com os 3 venenos, então vai resultar um renascimento nos 3 reinos superiores. E também nos ensina que um praticante Vajrayana é eficiente, pode transformar estes 3 venenos em fazer transformar estes 3 venenos e transformá-los no caminho de iluminação e a causa para a iluminação. De modo a mostrar isso, Shoshaphakpa escreve: a pessoa que comete os 10 ações virtuosas, quando faz as 10 ações virtuosas a partir de grande ignorância, como um resultado, a pessoa renascerá como um ser humano. Quando fazemos as ações virtuosas, mas por zanga, nasceremos nos semideuses. Mas quando fazemos com apego, então nós renasceremos no reino dos deuses.
Então, apego, zanga e por aí fora, e ignorância não são, não são normalmente reconhecidos como bons, mas porque é que ele nos faz isto e nos explica isto, misturar as ações virtuosas com os três venenos. Se nós pensarmos isso, não é na realidade um resultado bom, porque ainda mantém-nos ainda em samsara, quer sejamos nascimentos num Deus, num semideus ou num humano. Ainda estamos no samsara, estamos ainda na existência cíclica e ainda estamos sujeitos a sofrimento. Mas não estaremos nos três reinos inferiores, dos animais, dos fantasmas famintos ou dos seres dos infernos. Mas as motivações com os termos, com as ações virtuosas faz-nos nascer nos três reinos superiores. Então, o que a ignorância será humano, como zanga, seremos um semideus, e também de apego, nasceremos nos reinos dos deuses. Isto é como funciona. Então, Shoshofakpa, se alguém é eficiente, pode transformar, tem métodos eficientes, pode transformar os três venenos e as ações não virtuosas no caminho do Bodhisattva, no caminho de iluminação. Isto é a prática do Vajrayana. Nada é impuro no Vajrayana. Tudo é puro no princípio. Não há nada que é negativo. Nós temos que ver tudo como puro. E neste modo nós transformamos todas as circunstâncias adversas em falhas e transformamos em puridade, em pureza, através da transformação vajrayana no caminho. E é a lição que o Tsongkhapa nos ensinou com estes três venenos, com as 10 ações virtuosas, leva-nos a nascimentos nos três reinos superiores. E se alguém tiver os métodos eficientes da prática vajrayana, podemos transformar todas essas circunstâncias adversas de coisas virtuosas e nos três venenos, e podemos transformar numa causa para obter a iluminação e nos libertar do samsara. Esta é a oitava lição. A lição número 9 é como praticar as boas ações. Shoshofakpa mostrou como é que vamos praticar as ações virtuosas. Se as ações virtuosas, como é que nós devemos praticar para serem realizadas. E Shoshofakpa escreve então, a mente que não está poluída com apego, zanga ou ignorância, a mente que está cheia de fé, com bondade amorosa e compaixão e bodhicitta, com tal mente, se nós praticarmos desta maneira, generosidade, a conduta moral, paciência, as 6 paramitas, diligência, a concentração meditativa e a sabedoria, que são as 6 perfeições. Se nós fizermos tudo isto através das 3 portas, que é o corpo, fala e mente, então esta é a prática que vai acumular os bons resultados. Como praticar nós devemos estar libertos de então, estamos livres do apego, da zanga e da ignorância e termos bondade amorosa, compaixão e a mente da iluminação. Então devemos praticar as 6 perfeições.
O resultado comum destas ações virtuosas, os resultados comuns são os resultados que nós experienciarmos enquanto estivermos em samsara. Em termos em samsara, nós estaremos no samsara por muito tempo ainda, ou mesmo no futuro, mas se nós começarmos a fazer boas ações passo a passo, nós criaremos mais e mais felicidades. Mesmo que estivermos em samsara, no futuro próximo, haverá bons resultados que nós experienciaremos. Estes resultados são, Sheljapaka escreve, obter um renascimento, um nascimento humano, um renascimento elevado, em condições favoráveis para praticar o Dharma, um ser humano ou um ser celestial, que são renascimentos bons no samsara. Então, também experienciaremos a felicidade destes renascimentos. Se nós continuarmos a fazer as 10 ações virtuosas, os resultados são. Então, continuaremos a ter renascimentos favoráveis de vida em vida. Estaremos sempre felizes, teremos um corpo bonito, os nossos desejos serão realizados, estaremos em paz, não seremos ignorantes. E estes são os resultados que Shoja Fakpa escreve, que vão amadurecer se nós fizermos as boas ações isto em relação às vidas futuras se estivermos em samsara. Então vamos à lição 11ª. Falar nos resultados de que vêm através das 10 ações virtuosas. O resultado derradeiro será a iluminação. Enquanto estamos na samsara, nós eventualmente atingiremos a iluminação, mas haverá também resultados que serão os resultados destas boas causas que nós praticamos. Este São Shobapava escreve os resultados fora do comum, os resultados últimos são: obteremos glória, obteremos fama, obteremos o corpo iluminado de um Buda, seremos atividades extraordinárias para beneficiar seres sencientes. Teremos uma excelente concentração meditativa, teremos clarividência, poderes mágicos excelentes, não teremos medo, e teremos grande riqueza e teremos condições auspiciosas que são fora de comum, extraordinárias, que são as causas de praticar as 10 ações virtuosas na samsara. Estas são a lição 11ª, que são os resultados fora de comum, extraordinários. Em termos da 12ª lição, fala brevemente sobre identificar a generosidade impura. Praticar a generosidade, dar a vida, desistir da vida, dar a vida e coisas do estilo, porque a motivação não é boa e também nos vai magoar a vida. Parece ser uma ação generosa, nós vamos sofrer por causa disso.
Se nós dermos coisas, será uma boa generosidade, mas nem sempre é isso. Há uma generosidade impura. Nem todas as coisas que não devem ser dadas. Há coisas que devem ser dadas e coisas que não dadas. Se não formos ao matadouro e dermos uma galinha para ser, é uma ação de dar, mas não é correta, não é uma coisa correta para fazer. E a motivação, nós estamos a dar para que seja morte e por aí fora. Se bem que seja uma ação de generosidade, mas é uma generosidade impura por causa disso, porque a motivação não é boa. Nós estamos a dar porque possa ser morto este animal, e porque nós estamos também a magoar a vida desse animal, nós vamos fazer com que a vida seja interrompida desse animal. Quando olhamos para isso, nós não olharmos para isso de uma maneira cuidadosa, pode não ser uma boa ação. Então vamos experienciar sofrimento por causa disso. Isto é a generosidade impura. Nem tudo deve ser dado, em todas as circunstâncias. Então chegamos à lição 13ª, que ensina que no momento da morte, devido ao último pensamento que se tem, mesmo no momento da morte, o que diz Shasharfakpa diz, o último pensamento na morte vai decidir o futuro. De modo a mostrar isto, Shasharfakpa escreve, se nós tivermos feito algumas ações negativas nesta vida, só ações não virtuosas. Contudo, se no momento da morte, se um pensamento bom surge mesmo no momento da morte, mas com este pensamento positivo é o último pensamento que nós temos e nós morremos logo a seguir a isso, então, como resultado, nós vamos obter um renascimento bom. Há dois tipos de karma. Há o karma que é completado e é aquilo que é motivado, impelido. O karma impelido é o karma que nos leva de uma vida para a outra. É o karma que nos propulsiona a ir de uma vida para a outra. O karma de completar é o karma em que nós estamos felizes na vida. Mas se nós, mesmo que tenhamos feito mal durante a vida toda, e se este pensamento bom no final da vida, no último pensamento surgir, então o karma que nos propulsiona quando morremos, o karma que nos propulsiona vai nos levar a um renascimento bom. Ou nos três reinos superiores, como humano, semideus ou Deus. Mas se o nosso karma da ação durante a vida, este karma que completamos durante a vida, por causa do nosso karma que fizemos durante a vida, se bem que se renasceremos nos três reinos superiores, nós vamos experienciar grandes doenças, pobreza, falta de riqueza, e seremos infelizes e vamos ter algum tipo de sofrimento. Não é tão fácil como parece. A lei do karma trabalha em modos muito misteriosos.
Então, é importante compreender o karma que desenvolvemos durante a vida e o karma que nos propulsiona no fim da vida. Se nós fizermos muitas ações virtuosas nessa vida, mas um pensamento negativo nos proporciona no fim da vida, então este pensamento negativo irá levar-nos para um dos três reinos inferiores. O reino dos infernos, fantasma famintos ou animal. Então, no momento da morte, nós temos uma coisa má, então esse karma proporciona-nos numa vida negativa, mas por causa que nós completamos muita coisa boa durante a vida, e nós fizemos coisas boas, e se bem que estejamos nos três reinos inferiores, por causa do karma de que nos propulsionou no fim da vida, porque fizemos ações virtuosas enquanto estivemos vivos, nós teremos um estado um bocadinho melhor nos reinos inferiores. Poderemos renascer como o rei dos Nagas ou o rei dos Yakshas. São alguns estágios melhores nos reinos inferiores. Isso é como isto trabalha. Mantém isso em mente. Portanto, o karma proporcionador e o karma de completarmos o karma durante a vida. E é isso. Todas as ações são importantes, mas tudo, o último pensamento tem uma importância muito grande na morte. É importante que no momento da morte devemos pensar nos Budas e Bodhisattvas, ou podemos pedir a pessoas que façam boas ações por nós, então isso é bom. A 14ª lição: se o karma proporcionador e o karma de completitude, se os dois são bons, nós teremos felicidade. Se os dois karmas são neutros ou misturados, então o resultado vai ser incerto. Devido ao nível do karma proporcionador e o karma de conclusão, se for fraco, então haverá resultados pequenos, mas se for forte, haverá resultados muito rápidos. Se os dois karmas, do karma proporcionador e o karma que fizemos durante a vida, forem não virtuosas, haverá sempre sofrimento. Se os dois forem virtuosos, haverá sempre felicidade como resultado. Se os dois karmas forem misturados, então vai ser um resultado neutro. Se o karma proporcionador for fraco, então é seguro que experienciaremos o resultado, mas porque é fraco, o resultado poderá vir devagar, como talvez numa vida futura. Então,
nas vidas futuras, mas se for muito forte, se o karma proporcionador for muito forte, se virá na vida futura logo a seguir. E, portanto, o desenvolvimento desse karma, o amadurecimento desse karma é rápido. Então, a lição número 15 ensina-nos que o que quer que a ação tenhamos como feito, positiva ou negativa, se as ações são muito fortes, então é muito seguro que nós experienciaremos o resultado. Contudo, por causa das condições, se o resultado venha muito forte, poderá vir muito rápido. O tempo não é certo, mas virá rápido. Se bem que não seja completamente certo o tempo, o amadurecimento virá mais tarde ou mais cedo. Então, Shashavapaka escreveu com uma causa forte e poderosa, é certo que nós experienciaremos o resultado. Contudo, as condições farão disso incerto. O amadurecimento, o tempo do amadurecimento será incerto. Então chegamos à 16ª lição. Em sumário, em suma, bons ações que são feitas com motivos puros, motivações puras, levam para a felicidade, mas ações negativas que vêm devido a emoções negativas levam-nos sempre ao resultado de infelicidade ou sofrimento. E isto é a natureza das coisas. Então Shashavapaka escreveu, por exemplo, há um exemplo e um significado. Por exemplo, nós podemos considerar dois tipos de sementes. A semente de um corpo e nós seremos uma semente de arroz. Se nós pusermos a semente do corpo e a outra do arroz separadamente, o resultado dará a consequência como dois resultados. Portanto, do arroz, o arroz virá e do corpo virá o corpo. Barley é centeio, peço desculpa. Então, se nós pusermos duas sementes, uma de arroz e uma de centeio, elas estarão separadas. Ao cometer boas ações, felicidade virá. Se nós fizermos más ações, sofrimento virá. A ligação é que não há mesmo dúvidas. Boas ações, felicidade, más ações, sofrimento é a natureza do karma. Esta é a lição 16ª. A lição 17ª lição. Ninguém pode evitar as ações que tenham um objetivo muito forte, ações que tenham uma motivação muito forte. Então, uma pessoa tem que tentar
desenvolver nos remédios para os venenos. O que Shoja Fakpa diz é que nós temos que depender nos remédios para os venenos, os antídotos para os venenos. Se nós fizermos uma ação negativa, se o objetivo for muito poderoso, tal como o Buda, ou os nossos pais, o nosso professor, se o objeto que nós estamos a fazer é esta ação negativa, e se a ação se for matar, pode ser, se a ação motivação for muito poderosa, as três coisas, o resultado é iminente. Não pode ser evitado, mesmo o Buda, mesmo o próprio Buda não pode evitar o resultado disso, não pode mudar o resultado em relação a ti. Então, se o próprio Buda não consegue mudar o seu destino, então ninguém pode mudá-lo. Então, Devadatta, o primo do Buda, então ele cometeu uma ação muito negativa, era o Buda que ele queria matar. Foi em relação ao Buda, portanto o objeto era muito elevado, a ação em si, o Devadatta tentou a assassinar o Buda, fez várias tentativas de assassinar. Então o motivo ele queria matar o Buda, então a motivação era muito poderosa também, errada e poderosa. Então foi iminente. O Devadatta tinha que cair nos 3 reinos inferiores. Ele cairia imediatamente nesses 3 reinos inferiores, nos reinos do inferno. Ele cairia imediatamente, nem sequer teria que ser renascido. O Buda não pode fazer nada em relação a isso, porque isso era o seu destino. A ação em si, o objeto e a motivação era tão poderosa que o próprio Buda não consiga evitar isso. Se o Buda não consegue evitar isso, não há necessidade de dizer que ninguém mais pode evitar isso. Mas, contudo, o Shoja Bhagavad escreve a mente da iluminação e por aí fora, a bodhicitta, a bondade amorosa e a compaixão, estes pensamentos também são a compreensão que compreende a vazio e a sabedoria. Todos estes limpam os obscurecimentos do karma, das ações que nós cometemos. Então, eles mantêm-se como antídotos. O que Shoja Fakpa diz, o Buda não pode fazer nada a isso, sobre essas ações sérias que têm o objeto forte, a ação forte e a motivação forte. Com estas 3 situações muito poderosas, o Buda não pode parar. A única pessoa que pode evitar somos nós mesmos. Nós podemos evitá-lo através dos nossos esforços, através da prática dos antídotos, bodhicitta, bondade amorosa e compaixão, a meditação no vazio e por aí fora, nós podemos purificar as nossas ações negativas. E podemos então evitar renascer nas condições desfavoráveis ou circunstâncias que estão lá para nós. E então a 17ª lição é essa. A 18ª lição é compreender o benefício de saber de compreender a lei de causa e efeito.
E ele também dá um exemplo. Então, ele dá social fact, mostra-nos isso com um exemplo. Ele diz aqui, nesse modo, na conexão interdependente entre causa e efeito, tendo confiança e respeito na interdependência, na ligação interdependente entre a causa e o resultado, nós devemos abandonar todas as ações negativas. Então, nós primeiro precisamos de compreender. Então, como a lei de causa e efeito trabalha, quando compreendemos isto, então, com fé nesta lei, então, e nós temos confiança nesta lei de causa e efeito e na interdependência, na ligação interdependente, nós naturalmente evitaremos as ações negativas. E nesse modo, naturalmente, nós faremos ações virtuosas naturalmente, de um modo natural. E um exemplo disso é, tal como uma pessoa que tem uns olhos perfeitos evitará cair de um rochedo, evitará as ruas próximo do rochedo, então vai sempre por ruas confortáveis, de uma maneira semelhante. A pessoa que tem, o ser senciente que tem a visão correta e a confiança na lei infalível da causa e efeito, nunca cairá nos 3 reinos inferiores, e nem mesmo em 1000 vidas, em 1000 renascimentos. Se nós compreendermos a lei de causa e efeito, nós teremos medo naturalmente de fazer ações negativas, então e vamos evitá-las. Então estaremos felizes por compreender os benefícios de fazer ações virtuosas e estaremos felizes por fazê-lo. Faremos com júbilo, tal como o exemplo da pessoa com uma boa visão vai evitar estar próximo dos rochedos para não cair. Então vai fazer o trabalho e conduzir em percursos fáceis e confortáveis. Se nós compreendermos isto, não cairemos então nos 3 reinos inferiores. E mesmo que estejamos no samsara por muito tempo, nós não cairemos nos 3 reinos inferiores. Se nós compreendermos esta lei da causa e efeito, então nós a seguiremos com certeza, com naturalidade. Então teremos felicidade e não sofrimento. E esta é a lição. Então, a lição número 19. Se bem que nós podemos cometer um pouco de ações negativas, um pequeno, nós temos que a confessar imediatamente. Se nós cometermos um bocadinho de boa ação, nós devemos dedicar o mérito imediatamente, através de orações. E se estas ações virtuosas estão ligadas com métodos eficientes, não há dúvida que nós podemos eventualmente ficar iluminados e atingir a budeidade. Então, esta é a lição 19. Nós devemos, primeiro, abster-nos de sofrimento da melhor maneira possível. Se nós acidentalmente cometermos alguma coisa negativa, temos que o confessar imediatamente. Devemos confessar ao Buda, Bodhisattvas e por aí fora.
E se somos um praticante Vajra, nós podemos confessar ao Idam e ao Guru. Portanto, as três joias. Nós devemos confessar imediatamente. Como praticantes do Dharma, devemos sempre, nós devemos estar sempre jubilosos em praticar ações virtuosas. Então, não há mesmo as pequenas ações virtuosas, devemos estar, nós não devemos olhar para baixo em relação a elas, mas sim dedicar logo o mérito para o benefício da iluminação de todos os seres sencientes, mesmo uma pequena ação virtuosa, que seja uma causa a todos os seres sencientes que foram nossa mãe, para que eles obtenham a iluminação. E esta é a dedicação que nós podemos fazer. Então, se nós fizermos más ações, confessar; se nós fizermos boas ações, dedicar imediatamente, não importa quão pequenas sejam. E Shoja Fakpa diz, neste modo, se nós praticarmos deste modo, nós, de uma maneira última, atingiremos a iluminação de uma maneira rápida. Então, a lição número 20, a 20ª lição, que é: nós temos que compreender que, na verdade relativa, a lei de causa e efeito, devido a causa e efeito, são interdependentes. E se nós compreendermos isso, nós eventualmente viremos, então obteremos a natureza última dos fenómenos, que é livre de todos os extremos. Ao compreender que, através da verdade relativa, que a causa e o efeito são dependentes deles uns nos outros, ao compreender esta interdependência na verdade relativa, nós eventualmente compreenderemos que a sua natureza dos fenómenos, que é livre de todos os extremos, dos dois extremos. Então, vimos à última lição que nós temos que aprender, que é sobre que a compreensão que as causas e os resultados são dependentes deles mesmos, serve como base para visão excelente, ações excelentes e por aí fora. Então, portanto, quem quer que queira atingir a libertação deve compreender a ligação dependente entre causas e efeitos ou resultados. Para falar nisto, deste modo, Shakapakpa escreve: ao ter uma boa compreensão da dependência interdependente de causas e resultados, esta compreensão serve como uma excelente fundação ou base para a visão excelente de se desenvolver e também a prática excelente de se desenvolver e também as ações excelentes desenvolverem-se. E se nós tivermos a prática excelente e a visão excelente, não há dúvida que nós experienciaremos sempre a felicidade. Então, por esta razão, se nós compreendermos que as causas e os seus efeitos são dependentes, são a base para a visão excelente e as ações excelentes surgirem,
Então, a primeira coisa que devemos fazer é treinar e compreender a lei de causa e resultado e como ela trabalha. Então, com isto, nós finalizamos a parte principal e agora é a parte de conclusão. Então, a conclusão são 5 partes, divididas em 5 partes. O primeiro tópico é quem é a pessoa que pediu este ensinamento. Soshel Fakpa escreve, se bem que sejas novo, um jovem, que se bem que ele seja jovem, ele age como uma pessoa mais madura. Ele é maduro. Se bem que ele seja rico, ele tenha muitas possessões, ele tem muitas boas qualidades. Tem muitas boas qualidades interiores. Se bem que ele esteja numa posição elevada, ele não tem arrogâncias, ele não tem orgulho sobre isso. E esta pessoa que tem estas qualidades é o príncipe Jingjing, que fez o pedido excelente para escrever este ensinamento. Jingjing é o príncipe, que é o príncipe que é da dinastia Yuan. E ele, Jingjing, é o filho de Kublai Khan, o imperador. E este imperador foi o discípulo de Soshel Fakpa. Portanto, toda a família real eram discípulos de Soshel Fakpa e da família Khan. Então, é o príncipe Jingjing ou Denjin. O segundo tópico é a pessoa que escreveu isto, que é Soshel Fakpa, ele próprio. E Soshel Fakpa escreve: a pessoa que escreveu isto tem uma compreensão grande, é uma compreensão excelente e sabedoria excelente para compreender os vários ensinamentos do Buda e tem a sabedoria excelente de todos os ensinamentos do Buda, tal como o Buda ensinou. E este é Fakpa, que sou eu próprio, e sou eu que escrevi este ensinamento. O que diz Soshel Fakpa é que diz que o autor é Fakpa, que ele próprio, Lama Fakpa, tem uma compreensão clara de todos os ensinamentos e conhecimento de todos os ensinamentos do Buda, tal como o Buda ensinou. E ele afirma que ele escreveu isso. A terceira parte da conclusão é dedicar o mérito de obter por escrever este trabalho com as ações virtuosas acumuladas através de escrever este livro, possam todos os seres sencientes abandonar completamente as ações negativas e ao abandonar isso, possam eles satisfazer os Budas e serem guiados pelos Budas. Isto é a dedicação de mérito. A quarta parte da conclusão é ligar o título com o seu significado. Soshel Fakpa escreve: tal como uma pessoa compreende, tal como se olharmos para um espelho, nós vamos ver a reflexão de nós mesmos. Então, se nós estudarmos este trabalho, nós iremos compreender a lei de causa e efeito. A quinta parte da conclusão é
Este trabalho que mostra claramente a ligação entre a lei de causa e efeito como o espelho claro de ações e os seus resultados, foi escrita por Pakpa, que tem excelente conhecimento tanto de escrituras também como lógica, e Pakpa escreveu isto no ano do porco, do cavalo, e eu não percebi qual é o elemento. No 19º dia do mês, como foi, e isto corresponde ao ano 1258, no 13º século. Deste modo, Shosha-Pakpa escreveu 40 versos foram completados. Nós completamos 40 versos neste ensinamento. Então, nós completamos o ensinamento. Então, para concluir o comentário de Genshin Amitabh, Jangan Amishab escreve, também é da família Kon, é um descendente de Shosha-Pakpa, e ele escreve, por obter a perfeita e excelente visão da lei de causa e efeito, a nossa mente torna-se como um lótus num lago, a nossa mente se transforma nesse lótus e só causa bons efeitos. E se alguém deseja realmente praticar isto de acordo, a lei de causa e efeito de acordo com isto, nós devemos aceitar este trabalho. Nós devemos aprender este trabalho e estudar este trabalho. No passado, o grande guerreiro de Dharma, o glorioso Pakpa, cujo poder e magnificência eram excelentes, ele controlou a grande nação de Tibete, e deste modo toda a gente naquela altura então se prostrou para os seus pés, porque ele se tornou o governante do Tibete, o rei do Tibete. As pessoas na China e na Coreia, eles todos se prostravam a Chogyal-Pakpa, porque Chogyal-Pakpa foi eleito portanto, foi o Kublai Khan, o imperador Kublai Khan foi eleito e ficou responsável por todos os templos chineses, coreanos e o Tibete. Então, ele ficou responsável por todos os templos budistas. Então, todos eles se prostravam aos seus pés. O grande rei, o grande imperador Kublai Khan, quando ele ofereceu o Tibete como um presente a Shosha-Pakpa, por ter recebido a iniciação de Avadja, Kublai Khan
desejou, quis converter todos todas as tradições na tradição Sakya e fazer o Sakya só a única tradição budista, mas Kublai Khan queria fazer isto, portanto, os Nyingmapas, os Kagyupas e os Gelupas queriam fazer isso, porque Shoshaphakpa teve uma grande consideração sobre isto e ele evitou que o imperador o fizesse. Portanto, ele não quis que todas as tradições fossem convertidas para Sakyapa, porque Shoshaphakpa respeitava todas as tradições budistas muito e pediu que as deixasse como tal, para que eles possam desenvolver as suas próprias linhagens em paz e pacificamente, porque elas têm, todas elas, os seus benefícios. E deste modo, se bem que Shoshaphakpa fosse o chefe dos Sakyapas, ele deixou que as linhagens continuassem por si. E é isto que tem que ser lembrado. Contudo, e hoje em dia não é lembrado porque foi esquecido hoje em dia, devido às influências negativas. E hoje em dia as pessoas, porque são tempos de degenerescência, ideias desistem, estas pessoas maldosas não ficam, não respeitam as escrituras e os ensinamentos autênticos do budismo, e isso afeta as mentes das pessoas. E Lama Amishab escreve que isto é muito chocante verificar isto. Contudo, porque eu próprio, Jangchen Amishab, tenho com uma grande compreensão, como é que a minha visão clara, eu vejo as grandes atividades e a grande bondade de Shoshaphakpa ao ler as suas biografias, eu relembro a sua bondade e de modo para devolver a sua bondade, eu escrevi este comentário e através deste grande mérito que possam todos os seres sencientes, possam ser, todas as necessidades possam ser realizadas. O comentário descreveu o sol que aumenta mérito, escrito por Jangchen Amishab, que procurou os seus grandes mestres, como o Shoshaphakpa, a emanação do Guru Padmasambhava, Guru Indra o 24º Sakya Trizan. O 24º era Jangan Amishab, era o tio de Jangan Amishab, e era uma emanação do Guru Padmasambhava. E aqui ele identifica-se como autor do autor, como Jangan Amishab, ele mostra-se. Então ele mostra-se como são os gurus. Os próprios gurus são Jensen, o 24º Sakya Trizana, que era, e também o seu próprio pai, Tapalodro Gelsen, o 25º Sakya Trizana, a emanação de grande, que foi a emanação do abade Shankarakshit, e também os meus gurus, e o mestre Vanjadhar Sanghi Gelsen, e também Jendon Rinpoche, Ananda. E estes são os professores dele. A pessoa que se prostrou a todas as pessoas fui eu, que seu mantra Dharen. Eu escrevi isto no ano do ano da vaca
de metal no mês de Buda, na segunda metade. Décimo dia. Eu escrevi isto, escrevi este comentário no grande no Palácio Shikpur, em Sakya. Havia quatro palácios. Havia 4 palácios na família Kon: Shitong, Richanka, Lakang e Tuchen Palace. E o palácio então pertencia ao Tuje Palácio Tuje, e escreveu no Palácio Shitok. Ele escreveu na presença no trono de lótus de Shoshalfakpa. Havia o trono de Shoshalfakpa, onde Shoshalfakpa se tinha sentado. Isto foram também, portanto, era um descendente. Também escreveu perto do trono de Shoshalfakpa. Então, o autor é, através do mérito de escrever isto, possam eu e todos os meus discípulos experienciar nesta altura boa saúde, uma vida longa, e possamos todos nós renascermos na terra pura de Sukhavati. E ele escreve Sawa Mangalam para concluir. Com isto, nós completamos o ensinamento, e agora nós vamos dar a bênção de Vajrakilaya Kago. Não é preciso receber nada. Isto apenas é uma bênção. Kago significa um comando, e eu vou estar a comandar e invocar as bênçãos de todos dos detentores da linhagem de Vajrakilaya, e através de chamar os seus nomes, e peço a todos que nos protejam, a todos nós. E é muito importante porque estas bênçãos, quando não são interrompidos, e a linhagem, esta é a linhagem longa de Vajrakilaya que sobrevive de mestre para mestre, mas esta é a única que veio de ser humano para ser humano. Portanto, esta linhagem é a linhagem longa. Portanto, nós temos outras linhagens que são de Terma, mas que foram reveladas pelas Dakinis e pelos reveladores das Termas. Mas, então, e a prática foi reconhecida da PAI. Mas aqui não é uma prática de Terma, mas sim aqui é uma prática que é ininterrompida, que vem. O Guru Padmasambhava deu este ensinamento a 2 membros da Nagendra Rakshita e 2 irmãos, na altura discípulos do Guru Padmasambhava, e passou de pai para filho, e dessa maneira até agora foi passada da boca de um para o ouvido do outro, e de geração em geração, e é sem interrupção. E então este é conhecido como a linhagem longa de Vajrakilaya. Vajrakilaya evita os obstáculos, e ao recebermos este comando, todos os obstáculos na nossa vida, causados por demónios, fantasmas e obstáculos para a nossa vida, tal como doenças e por aí fora, tudo isso será pacificado, e obteremos uma vida longa,
uma boa saúde e as nossas boas qualidades, como bondade amorosa, bodhicitta e compaixão desenvolver-se. Então, todos os mestres da linhagem considerarão e toda esta bênção de Kago. Girana bai girana bai hon ba mana ho bagan biara za hon ba musba ne sumba hon girana girana hon ba girana bai hon ba mana ho bagan biara za hon beza gile gila sa bige me da da za hana na ba me za ko da hon ga za ga za be za ko da biza hana na be za ko da ni la da da be za ko da ya mi da ga ba za be za ko da ra za no be da Bezagoda Haigiwa Hulu, Bezagoda Barazida, did it on Bezagoda, Medakuda Lewis, that's now Bezagoda Jabizam, Bedabendam, Bezagoda Mabala, Sabada Sabada, Bezayagan, who's on Bezabella, Bezam, Bezamara, Joe, Madam, Magala Baninzalaya, Sozalaya, Nila, Sola, Sola, Ninze Zuru Shishi Kuku, Nanya, Sosa, Dadima, Machine Garagara, Maras, and Balmadane, home. Yanda Zobe Sangi Chukundu Sambungo Doji Samba Juku Bema June, Kono, Kono Doji, and Japan Shira in the current Zurin Yabu to Shira. Koyan Gego, Koyan Gedon, Malbo Koyan Shagala, the Kono Shira to the Kono Jabu, Koyan Saga Bajabu, Koyan Logan Bijasona, Koyan Jizun Bijataba, as a Koyan Chiji Saga Bendida, Koyan Dragon, but check out Papa, Kow by the Balubo, the Jalazawa to the level of the Gadibo Muslim, Parijin Gazin. Koyan Chiji Lama, Muslim Gaz, Koyan Lajing Gaz, Koyan Tichi, Yabu, the Koyan Jana, like as a Koyan Jakawashina Gaz, Koyan Salazawa. Jango Koyan Wajan Tree, Bukunga, Koyan Janson, Bukan Wajan Tabolo, Koyan Janga, Amisha Kungason, Koyan Janson, Wajan Wajan, what is Koyan Janson, Jaka Sashin, Koyan Bijuni, Wadi Koyan Jabama do want to Koyan Jango gets a Koyan Tijitashin, Koyan Ogun, Stamin, Bukan, or Tashi, Koyan Wajan, or to the one, Koyan Wajan, or Kunga, Tajik, Lamadaba, Basakabajim, Wajan, Matamchikimba. Koyan Doji, Mongajan, Matajim, or Teji, but Chinese Wangi, but Tashi Tabik as a pass of the year, Majib Tajik, Lamadama. Koyan Doji, Daji, the Doji, was on the Daji Tabik as a pass of Padijim, the Giver, Padala Matamanam, Sanachinagi, Dam Shiro Ramjan. There's some Jigaz also on the Doji Lama, the Ribats, Jimmy, Medina, Nuti, beginning to Batumini, sang in the Jusogi. Near Tamji, the Dendo Sadaki, when the Bodo, the Sadak, never part design, and was soon the Shinema Jumulas of Neva Tamjana. Share Logi, Dagi, Shagilas of working in the Chess Chonsalas of a similar the better, but those shinging the subject of the silos of Jumbo never Tamja, the Pauling Mother, the Jumulas of Donagagi Baji, Midivich, the General Shava, so I think it's the son of Badajo. Kodan Juan, Tanya, the Chamin Sem laws of the Tamja Dawayaki, what the Kone on the fish get. Somebody that is to be chin zedo, so Gavasage the Vichinado, Troga Dojishin in the Joadana Dagsosik. There is again never Majijam, Bezaraja, whom Besom, Bezaraja, whom Besom, Bezaraja, whom Beso, Mauchi, and now I do which is in so many Chimin, the Tantan Gajoa, Bajis, in the drawing. Tandonga was the law, Meso, so Gagi Bajis, Chinglish, Chimin, was a Mauchi, there's a good Damas being, I say the answer. Chimise Bonamonji, Beno, the Nojila, the Shua Bajakanaba, the Gulungi to Brazil, so Bonomidan in Jukus and such a challenge to image. Kila Chubeta, she show. So with this, I completed the Bajukila cargo. Com isto eu completei a benção de Kago. Vajrakilaya, eu queria agradecer todos o centro de Hong Kong por pedir este ensinamento, é muito importante. Se nós olharmos para este ensinamento, inspira-nos a praticar o Dharma, seguir a lei do causa e efeito e também 1 ou 2 dias, quando eu estive a ler isto para preparar-me para hoje. Então, isto tudo se veio se eu não seguir a lei de causa e efeito. Então, eu preciso fazer isto para atingir a própria iluminação. Então é como que há uma urgência para praticar este trabalho. É um ótimo ensinamento e devemos praticá-lo. A primeira coisa que nos motiva a praticar é desaparecer da preguiça, então, e vai nos motivar a praticar. Porque se nós temos um tempo muito curto nesta vida
Nós temos uma vida humana preciosa, mas não sabemos quando morremos. E quando morremos, nós não vamos saber onde é que vamos renascer. E para evitar renascermos nos três reinos inferiores, devemos praticar muitas ações virtuosas e evitar as ações negativas. Então, muito obrigado aos organizadores e também aos amigos Sakya por ajudar com a tradução de todo este ensinamento em muitas línguas. Muito obrigado. E vamos agora agradecer e dedicar a dedicação de mérito.